Bom dia. Cara, gatinho, só que não. Cara, um Deus criativo, ele não teria criado nada menos do que seres criativos. Sabia que o universo ele se expande 1,6 bilhões de quilômetros por hora? Cara, por hora, o nosso universo continua em expansão. Imagine o que Deus está criando aí. A gente não tem ideia, a gente não consegue mensurar isso. A gente sabe que Ele continuou criando as coisas. Ele continua aumentando e aumentando e aumentando. E nós somos partes dessa criação. E hoje nós podemos criar cada vez mais e mais e mais. E hoje eu queria falar para vocês um pouco de algo, falar sobre algo que tem não me incomodado, mas algo que tem tocado profundamente meu coração. E está lá em Filipenses 2,15. E está escrito assim, ó, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Quantos aqui já quiseram ser astros de alguma coisa? O Franklin já possivelmente quis ser astro do rock. O Christian, astro do futebol, de alguma maneira. Né? Não, com certeza não ia dar certo. Mas muitos de nós sempre quisemos ser astros de alguma coisa. Nós sempre quisemos ser os melhores em algo. Alguém que as pessoas pudessem olhar e se espelhar em nós. Nós, durante a vida inteira, nós queremos isso. Nós trabalhamos para isso, nós estudamos para isso. Nós dedicamos o nosso tempo para que as coisas aconteçam dessa forma, para que a gente chegue no lugar. Só que quando a gente é criança, a nossa criatividade é muito grande, então a gente sonha em ser astro de muitas coisas, e que lá na frente, 90% dessas ideias, elas chegam à ruína. Elas não procedem, elas não conseguem se concretizar. Porque nós só somos criativos nesse início. Então nós criamos, e nós nos dedicamos para ser astros de nada. Só que aqui, essa palavra, foi concedido algo muito melhor do que ser um astro do rock, um astro do futebol, um astro de cinema. Ele nos deixa como astro do mundo, que é algo muito melhor do que ser astro de qualquer coisa, porque é muito maior do que ser astro de qualquer coisa. E eu comecei a pensar, nós somos astros, nós somos estrelas nesse mundo. E qual que é a necessidade, a real necessidade de nós brilharmos nessa geração corrompida e perversa? Você sabia que quando você olha para o céu, quantas estrelas você acha que você vê? Muitos diriam milhares, muitos diriam bilhões, muitos diriam milhões, etc, etc. Quando você olha, você consegue enxergar de 2.000 a 5.000 estrelas e só. Só que existe uma estrela que a gente vê com mais frequência. Qual que é essa estrela? O Sol, certo? Não é uma aula de geografia, fique tranquilo, beleza? A estrela de Davi, a estrela d'alva. Beleza, o Sol, ela é a estrela que a gente mais vê, que a gente vê com mais frequência. Até porque em Curitiba, né, a gente não vê nem essa estrela, quanto mais as outras. Mas nós tendemos a ver mais essa estrela. Só que você sabia que o Sol é uma estrela anã? Ela é menor do que qualquer estrela que você enxerga. Só que sabe o que diferencia isso para a gente ver mais o Sol do que outras estrelas? É uma questão de perspectiva. É porque ela está mais perto de nós. E muitas pessoas que estão longe, a gente acaba não dando a grandeza que essa pessoa tem, a grandeza que essa estrela é. E eu comecei a estudar sobre as estrelas e a entender um pouco mais. E essa luz que as estrelas acabam revelando para a gente, todas essas estrelas do céu e o Sol, me deixou muito abismado a descobrir uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero que vocês respondam. Qual é a cor dessa camiseta? Rosa. O Gui falaria rosa. Verde. Azul. Beleza. Qual que é a cor daquele colete ali? Laranja. Você sabia que essa é a única cor que não é? A luz, ela reflete uma coisa que aquilo não é. Então, se você olhar para aqui, a minha camiseta ela absorveu todas as cores, menos essa. Por isso que ela refletiu essa cor.
E se nós começarmos a estudar cada vez mais, nós vamos entrando no mundo em que a luz, ela reflete e ela mostra aquilo que não é, porque aquilo que ela é foi guardado lá dentro, foi absorvido. E daí eu comecei, caramba, como que funciona tudo isso? E eu já sou um fã de cosmos, um fã da mente, um fã dos olhos, disso, daquilo. E eu comecei a estudar cada vez mais, E eu cheguei num versículo que fala mais ou menos assim, ó. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. João, ele próprio, não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. João veio e ele não era a luz. Cara, mas por que ele citou? O cara já estava fazendo um trabalho enorme em testificar, em ser testemunha da luz. Por que falar que ele não era a luz? Não, esse cara ele não era a luz porque estava chegando a luz verdadeira. Aí Jesus quebra a gente quando ele fala lá, um pouco depois, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Até Jesus ninguém era luz. Ninguém podia ser luz. Porque nós vivíamos num período de trevas, num período em que era impossível brilhar. Era impossível. Com a lei era impossível nós caminharmos, e era impossível que nós pudéssemos ser estrelas do universo, astros do mundo. Então veio Jesus, e naquele ponto João não era a luz. Então a luz nasceu, e a luz brilhou. E quando essa luz brilhou, uma coisa muito importante aconteceu para mim, para você e para todas essas pessoas que viveram durante esses 2000 anos. Elas viraram luz. Luz. E continuando, cara, sempre volta o texto, dá fazer o quê? Antigamente, se nós lêssemos lá em Salmos, tem um versículo muito conhecido que fala que lâmpada para os meus pés. A palavra era uma lâmpada. Sabe o que essa lâmpada faz? Essa lâmpada ela gera luz? Ela não gera luz. Ela não gera de maneira nenhuma. Isso não é uma luz que emana dela mesmo. Certo? Não, vamos entrar num tema muito técnico aqui. Mas isso não é luz gerada. Agora uma estrela, ela é feita de luz. E ela só é considerada estrela porque sai luz de dentro dela. E outro quesito para ser considerada uma estrela é que não passe luz através disso. Se você é uma fonte de luz, a luz não consegue atravessar você para você se tornar mais brilhoso ainda. Para você brilhar mais ainda. Porque não existe necessidade de luz onde já existe luz. Porque a menor luz apaga a escuridão. A menor das luzes apaga essa escuridão. Então antes nós vivíamos num período em que nós precisávamos de uma lâmpada. E essa lâmpada para os nossos pés era a palavra. Então a palavra encarnou. Então a palavra ela encarnou dentro de uma pessoa, dentro de uma carne. Encarnar é entrar na carne. E essa palavra se fez homem, se fez 100% homem, 100% divino. E ele andou entre nós. E ele tocava. E ele iluminava. Mas ele fez muito mais do que isso. Ele fez com que nós pudéssemos iluminar. Se ele só iluminasse, nós seríamos um reflexo. Nós seríamos uma lua. A lua não tem brilho. A lua não tem luz. A lua não produz luz. Ela gira em torno da terra. Sem parar. Ah não, mas tem as marés, tem isso. Não, é importante. Só que ela não brilha. Ela não brilha. Agora existe um sol. Por menor que ele seja, esse sol brilha nas nossas vidas. Então eu continuei a estudar, a entender um pouco mais sobre as estrelas. E daí cheguei num versículo mais massa ainda. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Cara, o conhecimento da glória.
Muitos ficam se atentando, cara, o que é a glória de Deus? Eu partilho de um pensamento em que o amor é a glória de Deus nas nossas vidas. Mas muitos entendem a glória de tantas maneiras, mas esse conhecimento da glória chegou através da iluminação da luz do mundo. E sabe o que? Ele era a luz do mundo, e ele abriu o conhecimento da glória. E hoje você ilumina o mundo, você abre o conhecimento da glória de Deus. Sabe quando nós falamos que toda a terra estava cheia da glória? Hoje nós estamos cheios dessa glória. É andar de glória em glória, graça sobre graça, é andar porque nós iluminamos. Onde nós chegamos, brilha. Todas as trevas, elas fogem, por menor que seja a luz. Então, cara, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Cara, a luz, ela produz um fruto. A luz, ela mostra as coisas como elas realmente são. E sabe o que essa luz mostrou para nós? Ela mostrou a verdade, ela mostrou a bondade, ela mostrou a justiça. Se antes nós falamos aqui que a luz reflete a cor que não é, a luz do mundo veio mostrar as coisas que eram. Ele não precisou ficar falando de tudo que não era. Não faça isso, não faça aquilo. Ele só falou, Ele mostrou o que era. Ele mostrou as coisas que deveriam ter sido desde o início. É isso que a luz nos revelou. Por que se importar com o brilho? Por que se importar com o brilho das estrelas? Quantos conhecem a constelação Cruzeiro do Sul? Levante sua mão. Quantas estrelas tem lá? 5. Sabia que ela tem 54 estrelas? Só que só 5 são vistas. As 4 principais, e tem uma ali no meio, que o nome dela é Intrometida, inclusive. Mas uma constelação foi feita de 54 estrelas, onde nós só conseguimos visualizar a olho nu 5 delas. Sabe o que isso importa para a gente hoje? Importa em que todos nós não precisamos ter o mesmo brilho. Uns vão brilhar mais que os outros, mas todos eles fazem parte de uma constelação. Não existe necessidade disso. E eu falei, cara, como que eu vou embasar biblicamente que um pode brilhar mais que o outro? Não tem como eu andar nesse e falar assim, não, eu brilho mais que você e você brilha mais que ele. Mas então tem um versículo que fala assim, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Cara, existe essa diferença, e nós temos medo de andar com quem brilha mais do que nós, e nós temos medo, às vezes, de andar com quem brilha menos que nós. Não, eu vou ofuscar essa pessoa. Mas o que nós temos que entender é que não importa a estrela solitária, o que importa é uma constelação. Não faz diferença se uma estrela andar sozinho, ela vai ser um astro do mundo, mas Deus nos chamou para ser astros do mundo, uma constelação gerenciada por uma estrela maior. E você pode pensar que essa estrela é aqui o Sol. Não, essa estrela é pequena perto das outras, por uma questão de perspectiva. Muitas vezes nós olhamos as pessoas e nós entendemos na perspectiva que elas são maiores do que as outras. E nós damos o valor maior ao Moacir do que para a Rebeca, do que para isso, do que para aquilo. Sendo que existe uma constelação que é muito mais importante. Uma constelação dessas 54 estrelas que guiam pessoas no hemisfério sul durante milhares e milhares de anos. Ontem a gente assistiu o filme do Moby Dick e os caras, eles perdidos no mar, a única maneira
de eles conseguirem se localizar e saber mais ou menos onde eles estavam, era através das constelações. Porque as constelações guiam gerações e gerações de pessoas à deriva, pessoas que não sabem onde estão. E nós conseguimos fazer isso. Quase acabando meu tempo. Sabe quanto tempo demora para chegar a luz do sol até nós? 8 minutos e 20 segundos. Quando você olha para o sol, você já está vendo o passado. Quando você olha para a lua demora 1 segundo para a luz refletida dela chegar até nós. Quando você olha para a lua, você já está olhando no passado. Você já está olhando no tempo. E é isso que estrelas fazem. Estrelas deixam uma história para ser contada. Estrelas deixam uma história. As pessoas que estão andando, a estrela mais perto de nós, fora o Sol, ela demora, a luz dela demora 13.800 anos para chegar até nós. Quando você olha, a estrela mais perto de nós, fora o Sol, já demorou 13.000 anos. Né? Segundo estudos, né? 6.000 anos. Mas tudo que você olha no céu conta uma história. E à medida que você passa, à medida que Ele nos transformou, luz, sabe o que Ele fez? Ele te deu uma história que talvez você não acreditasse. Então Ele falou o seguinte: Ele conta o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Se até essa estrela, esse Cruzeiro do Sul tem uma estrela e o nome dela é Intrometida, quanto mais o seu nome, em que Ele contou, e que Ele te chamou pelo nome, e em que Ele te transformou como luz, luz desse mundo, luz em meio às trevas. E essas constelações que nós estamos falando, elas são ligadas por uma coisa chamada força gravitacional. Nós só giramos em torno do Sol, e o Sol gira numa galáxia, e a gente vai girando na Via Láctea, isso e aquilo, por uma parada chamada força gravitacional. E nós, como constelação, como a constelação de astros do mundo, nós temos uma força que nos une. Sabe qual é essa força? Acabou meu tempo. A alegria do Senhor é a nossa força. O que nos une é a alegria do Senhor, não a sua alegria, mas a alegria dEle. A alegria do Senhor é a nossa força. O sorriso dEle é o que nos faz caminhar, é o que nos faz brilhar, talvez mais do que os outros, talvez com mais esplendor. É isso que nós somos. Brilhe. Não tenha medo de brilhar. Não tenha medo. Por mais que você seja aquela estrela intrometida, não tenha medo, porque você faz parte de uma constelação. Obrigado. Essa é a palavra de hoje. Amém.